Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal. E hoje o vídeo é um pouquinho diferente. É de um equipamento que eu construí, porém há 7 anos atrás. Esse acho que foi o terceiro equipamentinho desses bancadas de refrigeração que eu fiz. Até eu diria que foi uma das que tornou a bancada de refrigeração mais um tipo de serviço prestado por mim. Então essa bancada aqui, ela é um sistema de refrigeração simples, mas ela tem 4 termômetros mecânicos, como nas outras bancadas que eu fiz que tinham termômetros digitais, porém essa são termômetros mecânicos. 4 manômetros, 2 de alta e 2 de baixa. No caso, os azuis são os de baixa e os vermelhos são os de alta. Essa bancada foi feita há 7 anos atrás. A pedido foi feito muito simples. E agora, 7 anos depois, ela retorna para dar uma repaginada. Ela foi feita na época usando algumas peças já usadas. Porém, ela continua funcionando, não deu vazamento de gás, nada. Segundo o engenheiro que tem ela para uso particular, nas aulas dele, certa vez ele me falou que essa bancada tem muitos quilômetros já ministrando cursos em diversas escolas. Então agora ela retornou para mim fazer uma reforma nela, dar uma melhoria. Vou manter ela simples do jeito que ela está, porém vai ser desmontada e recolocado as peças de uma forma mais organizada, um acesso mais fácil, porque hoje se tem recursos que na época que eu construí essa bancada não tinha. Hoje tenho uma experiência na construção desses mini sistemas aqui, muito maior do que as que eu tinha quando eu construí. E também o acesso a peças e materiais hoje é muito mais fácil do que era há 7 anos atrás. Até porque na época foi tentado fazer algo que custasse assim, o mínimo possível, né? Então agora para fazer uma melhoria também não custa tanto, né? Então, nessa primeira parte do vídeo, eu vou só estar mostrando para vocês como que ela está hoje, e na segunda parte do vídeo eu vou mostrar ela pronta, como que ela ficou. Bom, pessoal, aqui ela tem na parte frontal os manômetros e os termômetros, e ela fica meio que na lateral, por trás dos manômetros, fica o sistema de refrigeração: compressor, condensador, ventilador, e o evaporador é simplesmente uma serpentina de cobre, aonde que ela congela. Ela vai esfriando, se deixar ligado, vai congelar. E aqui, aí tem o filtro secador, visor de líquido, uma válvula globo, que libera o gás para ir no tubo capilar, para ter o sistema de expansão por capilar, que vem aqui. E tem essa outra válvula aqui, que ela abre o gás que vem diretamente aqui junto com o capilar. Então, se quiser fechar aqui o capilar e simular uma abertura de válvula mais ou menos, dá para controlar a evaporação manualmente daí. Então agora, nessa repaginada que eu vou dar nessa bancada, a ideia é não ter muito custo, mas melhorar o máximo que der sem trocar tudo. Então a gente vai manter praticamente tudo que tem na bancada, só mudar de posição, fazer uma pintura nos tubos, que essa aqui, por ser a primeira, aliás,
uma das primeiras, né? Porque naquela época foi feito umas 2 ou 3, essa aqui foi a terceira. Então, ela tinha coisas que a gente não fazia na época, até para não se tocar. Uma delas era a pintura dos tubos, né? Então agora vai ser feito isso. Então ela vai ser desmontada inteira. Depois vai ser recolocada as peças mais organizadas e com um padrão mais atual, né? Bom, pessoal, continuando o nosso vídeo do antes e depois dessa bancadinha que voltou após 8 anos para ser reformada e dar uma repaginada nela. Então agora, com o serviço ficou pronto, eu vou mostrar para vocês o que mudou nela, como que ela ficou, quais funções que ela tem atualmente. Enfim, ela não tem mais nada do que ela era antes, né? Foi remontada com as mesmas peças, mas foi pintado, foi colocado de outra posição, foi colocado manômetros novos, porque a gente tinha uma diferença entre um manômetro e outro, então foi colocado os 4 para ficar todos da mesma marca e do mesmo modelo, né? Então foi dada uma melhorada, colocado um sistema com válvulas. Essas válvulas de tipo globo, o que elas fazem? Uma delas abre o gás que vem nessa válvula, que ela faz uma expansão direta. Aí conforme abre e fecha aqui, eu posso fazer a expansão com a pressão que eu quiser, para simular aqui uma pressão de congelados, uma pressão de resfriados, né? E dá para acompanhar o fluxo da refrigeração aqui e o congelamento, mais ou menos, nessa serpentina aqui. Essa bancada, ela não tem sistema com ventilação forçada no lado frio, somente no condensador, porque a função dessa bancada aqui é mais visual do que sentir temperatura, no caso. Então, ela congela o tubo, ou conforme a pressão que estiver regulada aí, ela vai apenas criar água no tubo. Então, eu tenho 3 válvulas globo. Uma delas bloqueia o gás nessa expansão direta. A outra, a válvula do meio, ela abre o gás que vem no capilar de 0,050 polegadas. Isso, ele vai me fazer uma pressão de resfriados, mas assim, resfriados até 0 graus de temperatura de evaporação. Se eu fechar essa válvula globo do meio e deixar aberto somente essa, a da esquerda olhando de frente, ela vai abrir o capilar de 0,036. 0,036 polegadas. Ela vai fazer uma pressão mais voltada para o congelados. Então, conforme a temperatura ambiente, ela vai chegar aí -6, -8, usando essa evaporação com capilar de 0,036 polegadas. Então, com esse conjuntinho que tem aqui, eu consigo simular diversas pressões de funcionamento. Não somente com essa válvula, que eu posso abrir ou fechar mais, essa válvula manual, como eu posso abrir um capilar, ou outro capilar, ou os dois juntos. Se eu abrir as 2 válvulas, a da esquerda e a do meio, eu vou estar liberando gás para fazer a evaporação nesses 2 capilares. Então, eles acabam se somando, porque os dois injetam o gás nessa tubulação que vem para essa serpentina que está fazendo a função de evaporador. Então, agora a bancadinha está parada.
e depois vou aproximar a filmagem para mostrar as funções que fica mais fácil daí. Então, se ela é uma bancada que a elétrica dela não é tão incrementada como as outras que eu fiz, que tem vídeos no canal, porque a proposta dela é essa mesmo. O pedido foi para fazer isso aqui. Então, liga ela aqui, ela já funciona, e aqui eu tenho um botão que simula parada do ventilador para mostrar que as pressões de condensação sobem, né? E a de sucção acompanham também, porque quando sobe na descarga e na linha de líquido também sobe na sucção. Bom, pessoal, então vamos começar as simulações do nosso sistema de refrigeração aqui para ver as funções da bancadinha. Eu não comentei antes, né, mas ela continua com os termômetros mecânicos, né? Termômetros mecânicos são simples, porém são funcionais e dificilmente dá problema. Então, liguei a bancada, só que essa bancada não tem um sistema de recolhimento de gás, com pressostato, válvula solenoide. Então, se deixar tudo fechado aqui e com ela ligada, vai dar problema no compressor, porque ela vai acabar entrando em vácuo e vai trabalhando, vai dar problema. Então não pode. Essa depende de uma pessoa treinada para usar ela junto com os alunos, senão não dá para deixar ela abandonada para não dar problema. Ela também não tem o pressostato de segurança na alta. Se quiser colocar, eu deixei a saída roscada para colocar o pressostato, né, que isso é a pedido daí. Então, vou começar abrindo a válvula de expansão direta aqui. Dá para ver já o gás líquido passando no visor aqui. Na filmagem não vai dar para ver, mas aí aqui começa a cair a temperatura de evaporação, que o sensor está junto com a tomada de pressão aqui. Então, aonde tem o termômetro é no mesmo ponto aonde que tem o manômetro. Então a gente sempre tem a relação pressão-temperatura nos mesmos pontos. Isso se repete para os outros manômetros também. Então aqui, ó, eu tenho uma temperatura de 2 graus positivos por enquanto, uma pressão de 20 psi na sucção, e na descarga eu tenho em torno de 100 psi. Aí eu quero fechar essa válvula de expansão direta. Se eu não quiser fechar essa válvula globo aqui, não precisa. Essa aqui fecha bem também. Eu coloquei a válvula globo, se precisar mexer aqui, pelo menos dá para fechar daí. Aí eu vou abrir o capilar 0,050 polegadas. Com esse aqui eu vou fazer uma pressão, eu vou ter uma pressão de funcionamento como de um sistema de resfriados. Então ele vai trabalhar aqui mais ou menos 0 graus, temperatura de evaporação. Ele vai até baixar um pouco de 0 graus. Então está começando a ficar congelado o tubo azul aqui. E quanto mais tempo deixa a bancada ligada, mais congela. Vai congelar até na entrada do compressor.
Ele não vai abaixar a temperatura muito mais do que isso que está. Com essa evaporação aqui. E eu estou evaporando o gás com uma pressão de mais ou menos 18 psi. Está se mantendo em 0 graus, então agora eu vou fechar esse circuito aqui. E vou abrir o do capilar de 0,036 polegadas. Vai simular um sistema mais polado congelados. Começa a cair a pressão aqui. Então, nos manômetros azuis são pressões de baixa, que é a pressão de sucção do compressor e a pressão de evaporação. São as mesmas pressões, mas medidas em pontos diferentes. A mesma coisa acontece com os manômetros vermelhos, que medem a pressão de descarga e da linha de líquido. São as mesmas pressões, porém eles estão aqui para mostrar justamente isso, que são as mesmas pressões. Então, agora que eu estou simulando um sistema mais polado do congelados, está branqueando mais os canos aqui que estão na cor azul. Já está quase menos 2 a temperatura de evaporação. E a temperatura aqui de retorno, que é a temperatura da sucção do compressor, ela é maior do que essa, mesmo tendo a pressão igual, mas essa temperatura é maior porque aqui está na entrada da evaporação, onde o gás começa a evaporar e absorver calor. E aqui, que é no retorno para o compressor, ele já está com uma perda de temperatura no ambiente. Então, ela está em menos 2 e está descendo. Se deixar, ela vai até menos 6, menos 8. Ó, e está congelando até na entrada do compressor. Aí agora eu vou manter essa linha do capilar de 0,036 polegadas aberto e vou abrir também o de 0,050 polegadas, que daí ela vai ficar com uma pressão maior, que vai simular um resfriados que vai ser um pouquinho mais quente do que o resfriados só com o 0,050, então, que consequentemente também é uma temperatura maior do que o 0,036. Vou aguardar um pouquinho para deixar ele ir equalizando. Ele vai começar a descongelar o tubo agora, porque eu estou injetando mais gás, a pressão aumenta, consequentemente a temperatura também aumenta. Se eu quero temperatura mais baixa, preciso menos pressão de gás. Aí agora, conforme vai equalizando o sistema, ele vai modificando o funcionamento. Ó, já descongelou toda a tubulação, inclusive aqui próximo da saída dos capilares, que é onde que começa a expansão do gás. Então aqui ela está fazendo uma temperatura como um ar-condicionado, digamos assim. Então eu tenho mais ou menos aproximado uma temperatura de um ar-condicionado, depois de um balcão refrigerado, depois do congelado, fazendo esses 3 tipos de seleção aqui nas válvulas, né? Um capilar aberto, ou o outro, ou os dois juntos, né? E também tem a opção da válvula que você abre e fecha quando quiser.
Então, com os dois capilares abertos, a minha pressão já está um pouquinho acima de 20 psi e a temperatura está subindo. Ela está evaporando em mais 2 já. Antes estava em menos 2. E ela, quando terminar de equalizar, ela vai ficar mais ou menos em uns 4 graus. Lógico que isso ele vai ter variação conforme a temperatura ambiente, porque aqui eu não tenho isolamento. Ele está exposto totalmente aqui, né? Bem, pessoal, então esse é mais um trabalhinho que eu estou apresentando para vocês. Essa reforminha que foi feita nessa bancadinha 8 anos depois de que ela foi montada a primeira vez. Então eu peço que, se você gostou, compartilhe, deixe aquele joinha que ajuda na divulgação do canal. Se puder compartilhar nas redes sociais, fico muito agradecido. Também, se quiser contribuir, temos a opção de que pode ser membro do canal e contribuir financeiramente com assinatura mensal. E também vou deixar no link na descrição da nossa vaquinha, que visa recolher uma ajuda financeira para melhorar um pouco a oficina, que atualmente ainda estou numa sala aqui emprestada na casa dos meus pais, né? Então, porque até pouco tempo atrás eu só prestava serviço fora, direto no cliente, mas comecei a fazer alguns trabalhos desses faz algum tempo e ainda estou com a oficina provisória, né? Então, quem quiser, vai ter o link da vaquinha aí, se quiser doar 1 centavo, 10 centavos, ou o valor que quiser, tudo é bem-vindo. E já deixo o meu agradecimento para quem já fez a sua doação. Afinal, ajudar alguém que trabalha e que divulga vídeos com conhecimento na internet é bastante válido. Certo, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.